O Codex Alimentarius é uma expressão latina que significa código alimentar e é uma organização muito mal compreendida e sobre a qual a maioria das pessoas, incluindo quase todos os congressistas, nunca ouviu falar e muito menos compreende a verdadeira realidade dessa organização extremamente poderosa. O propósito oficial do Codex seria, abre aspas, proteger a saúde dos consumidores, garantir práticas justas no comércio de alimentos e promover a coordenação de todas as normas alimentares seguidas pelas organizações governamentais e não governamentais internacionais, fecha aspas. O Codex é um empreendimento controlado de forma conjunta por duas agências da ONU, a FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura, e a OMS, Organização Mundial da Saúde. A história do Codex teve início em 1893, quando o Império Austro-Húngaro decidiu que precisava de um conjunto específico de diretrizes para que os tribunais julgassem os casos relacionados com alimentos. Esse conjunto regulatório de determinações tornou-se conhecido como Codex Alimentarius e foi implementado eficazmente até a queda do Império em 1918. Em uma reunião da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1962, decidiu-se que o Codex deveria ser reimplementado, não só na Europa, mas em todo o mundo, de modo a proteger a saúde dos consumidores. Embora o Codex Alimentarius tenha oficialmente uma boa intenção, acaba sendo, por consequência, um controle centralizador dos alimentos. As grandes companhias farmacêuticas, o grande agronegócio, as grandes indústrias químicas e outras, por conta de seu grande potencial financeiro, conseguem cumprir tranquilamente as exigências do Codex, o que as acaba beneficiando. Países como a Suazilândia, o Quênia, Gana, Camarões, Sudão e Nigéria, apenas para citar alguns exemplos, não são tão competitivos economicamente e, portanto, com o tempo, sua indústria alimentar tende a depender cada vez mais de companhias multinacionais que possam cumprir as regras do Codex. Enquanto a agenda esotérica da grande mídia está ocupada levando medo aos corações das pessoas em todo o mundo, enfocando o terrorismo, o aquecimento global, as gripes aviárias e a escassez de alimentos, sem dizer que muitas dessas ameaças não são reais ou são problemas fabricados, as ameaças reais estão se tornando realidade. Quem vivia no interior até poucos anos atrás comprava pão, queijos, vinhos, salames, leite, ovos e frutas sem qualquer selo de inspeção da velhinha que vinha da colônia com sua carroça. E quem vive nas cidades percebe o cerco se fechando contra os vendedores ambulantes. Em breve, no mundo todo, tudo aquilo que se põe na boca será regulamentado, inclusive a água. Embora as normas do Codex não tenham validade jurídica internacional, podem ser adotadas pelos países signatários. Então, por que devemos nos preocupar? Essas normas, que logo se tornarão obrigatórias em todo o mundo, se aplicarão a todos os países membros da Organização Mundial do Comércio, OMC. Os países signatários que não seguirem as normas poderão sofrer pesadas sanções comerciais. Algumas normas do Codex, só por exemplo, incluem que uma série de alimentos, inclusive os orgânicos, devam ser irradiados, sob o pretexto de remover todos os nutrientes tóxicos dos alimentos. Os nutrientes permitidos estarão limitados a uma lista positiva. Determinados nutrientes considerados não positivos passarão a ser proibidos de conseguir em qualquer parte do mundo. Como já ocorre hoje, faz parte também o tratamento de gado com antibióticos potentes. Serão reintroduzidos alguns pesticidas. Liberação de alimentos geneticamente modificados estão ocorrendo, sendo que muitos países já estão aprovando leis dispensando a especificação no rótulo de que o alimento é geneticamente modificado. Dando minha opinião pessoal, tal controle sobre os alimentos é perigosíssimo, pois quem controla os alimentos controla as pessoas, tendo ingerência até sobre o livre-arbítrio, definindo o número de filhos que cada um poderia ter ou não, um malthusianismo.
Se a nova diretriz alimentar afetar o acesso a vitaminas e sais minerais essenciais, bilhões poderão ser afetados com doenças degenerativas evitáveis por boa nutrição, como câncer, doenças cardiovasculares, diabetes, etc. Alimentos empobrecidos, desmineralizados, carregados de pesticidas e irradiados, segundo minha visão, podem acabar sendo o modo mais rápido e eficiente de provocar um surto de desnutrição e de doenças degenerativas evitáveis, jogando bilhões de clientes no colo da indústria farmacêutica. Se isto ocorrer, então o despovoamento pode ser uma das consequências lógicas. Lembre-se, poucos de nós sabemos plantar ou criar nossos próprios alimentos, e os poucos que sabem precisam cada vez mais de sementes transgênicas e também fornecidas por poucas empresas. Poucos percebem que os frutos estão vindo sem sementes, são estéreis e não podem se reproduzir. Além disto, se o alimento escassear rapidamente, uma safra não nasce nas prateleiras, demora meses. Como se tudo não bastasse, a criação de gado de corte está sendo acusada de ser causadora de aquecimento global com sua flatulência. A solução apresentada está sendo carne produzida em laboratório. A doutora Rima Leibol, que é diretora médica da Natural Solutions Foundation, entrou com uma ação na justiça contra o governo dos Estados Unidos da América e continua a participar de todos os encontros do Codex, ao mesmo tempo em que luta pela liberdade na área da saúde. A doutora Rima tem lutado pela elevação dos padrões alimentares a níveis mais seguros, e a sua função para a proteção sua e da sociedade é estudar a fundo este assunto e depois instruir as pessoas e até as autoridades legislativas de seu país, uma vez que a maioria sequer sonha que isto existe. A título de proteção pessoal e familiar, você deve buscar meios de se nutrir adequadamente para ingerir os níveis necessários de vitaminas, proteínas, minerais, etc. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.